A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, alimentando o nosso Espírito com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para mais de 20 países já alcançamos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Então, independente de onde você estiver nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário de nossas lives. Lembrando que nossas vestes santas são utilizadas somente para as ministrações nas igrejas virtuais. Nós não usamos e nem podemos utilizar essas roupas no nosso dia a dia, pois são santas, separadas especificamente para trabalharmos na obra. E lembrando a todos vocês que o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que irão se assentar no trono. E lembrando sempre a todos vocês que é muito importante vocês estarem examinando sempre as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos a todos vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também de todos estamos aqui trazendo uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para todos vocês que estiverem buscando uma palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade, para a sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem de interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, nós separamos algumas para que vocês possam estar examinando, pois tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas, assim como tem de ser, pois o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, que aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós não falamos nada que venha de nós mesmos, e sim tudo que venha da parte do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então examinem com atenção nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos aqui sendo apenas um canal, como instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra para vocês, sem religião, sem manipulação, sem nada que venha do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live eu sorteio esses números, cada dia, um dia ímpar, outro dia par,
com esses números e logo depois eu sorteio um livro e um capítulo para a sua meditação, para você interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo aonde você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E também, ao se inscrever ou seguir, dependendo da rede social, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. O meu ele comentou que está precisando meditar. Todos nós sempre precisamos continuar examinando as escrituras da Bíblia Sagrada. Independente do quanto nós já tenhamos examinado, é sempre importante continuarmos com o primeiro amor, alimentando sempre o nosso espírito com a palavra dele em espírito e em verdade. E saibam que nós estamos oferecendo, e não pedindo, nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que também são denúncias que estamos apresentando há mais de um ano em todas as redes sociais e canais para que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que elas valem desde 12 milhões até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, para que vocês vejam a seriedade com que estamos lidando este caso, pois devemos sempre lembrar que a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, nunca pode haver defeito naqueles que estão praticando e anunciando, pois tem que ser perfeito da forma como ele deixou. E também, lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós sempre falamos a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E saiba que nós temos aí justamente uma oferta falando sobre ser apóstolo e também temos outras falando sobre ser pastor, já que você falou que é o pastor Carlos de Jesus. O Deus vivo odeia blasfemador. Pois é, por isso que nós estamos aqui ajudando todos vocês a não blasfemarem contra o Senhor, contra a glória do Senhor, contra a palavra do Senhor, contra a honra do Senhor, contra tantas coisas que por causa da nossa emoção e do nosso sentimento, muitas pessoas acabam vacilando. E aqui nós temos justamente falando sobre o ministério de apóstolo e também fala sobre o ministério de pastor em outra de nossas ofertas, que eu vou estar examinando aqui para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de compartilhar a palavra do Senhor em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. É a nossa mensagem de número 16, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, para vocês estarem examinando. Prove que é mentira com base na Bíblia Sagrada e receba um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os segmentos de fé de igreja na Bíblia Sagrada do Senhor Deus e do Filho, o Senhor Jesus, o Cristo, o líder geral em todas as diversidades de ministérios que tem na Bíblia Sagrada, ele tem que ser um apóstolo, reconhecendo, se apresentando e tendo atividades que confirmem esse título de apóstolo. E muita atenção, pois apóstolos não têm permissão para ungir nem nomear ninguém a pastor e nem pastora. E lembre-se que ninguém no Novo Testamento, além do Senhor Jesus, o Cristo, foi ungido ou nomeado ou se apresentou como sendo um pastor de pessoas, porque é um só rebanho e um só pastor.
em todos os ministérios, como está escrito em João 10, versículos 11 a 16 e Salmos capítulo 23, do versículo 1 ao 6. E se você ou quem você trouxer para nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 16 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E caso você possua ou não esse título e é um verdadeiro homem ou mulher do Senhor Deus, basta entrar em contato conosco através de nossas redes sociais para trabalhar em uma verdadeira obra do Senhor Deus, com títulos que são permitidos para nós, seres humanos, e recebendo o seu salário como manda nas Escrituras Sagradas. Exatamente como eu não entendi se estão ali algum absurdo, mas não julgue apenas pela aparência. Tá errado isso aí. João 7, versículo 24. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Porque tem umas traduções que modificaram a palavra do Senhor Jesus. Ainda colocaram não julgue apenas pela aparência. Não é para julgar em hipótese nenhuma pela aparência, e sim somente pela reta justiça. E julgar as obras, as atitudes e os frutos. E também estamos aqui, continuando aqui a ministração das palavras, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E lembrando que nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando também muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois a palavra do Senhor Jesus é bem clara. Aquele que não junta, espalha, e o reino dividido não prospera. A igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, precisamos estar sempre todos juntos. Vamos dar início às orações para darmos início às ministrações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Infelizmente, nesse horário aqui de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, eu não tenho tempo para ficar interagindo muito com os comentários. Mas eu estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim, onde lá eu interajo mais com os comentários, respondo perguntas com porquê, para quê e como sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hoje eu estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que você tenha um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para o rebanho bendito de número
ímpar. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 é o primeiro a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico e a melhor forma de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada das Escrituras Sagradas. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Depois eu vi ali que questionaram que eu sou bem nova. Eu tenho apenas 19 anos, sou um milagre do meu Senhor Jesus Cristo, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, mas cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas o nosso sacerdote, só ele, tem mais de 20 anos de preparação para darmos início a essa grande obra do nosso Senhor Deus, com um jejum de mais de 15 horas todos os dias, por mais de 20 anos, já são quase 30 anos já. Orações de madrugada todos os dias com mais de 2 horas de joelho, subidas ao monte no mínimo uma vez por semana há mais de 20 anos, sem faltar nenhuma única vez, para agora termos um material de trabalho perfeito, assim como o Senhor mandou nós sempre aperfeiçoarmos as nossas obras em nome dele. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, para o rebanho bendito, par de número 4, Daniel, capítulo 7. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, Daniel, capítulo 8, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de compartilhar a palavra do Senhor Deus aos corações daqueles que precisam e necessitam. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E cá estamos nós, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10 é a próxima a estar sendo ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos estar dando início à ministração no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver neste momento. Livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Daniel, capítulo 7, é muito importante nós estarmos examinando sempre ali. A gente vê a presença da numerologia, mais uma vez, do nosso Senhor Deus, 4, 3, 10, 7. E é sempre muito importante nós estarmos atentos aos sinais que o Senhor Deus usa para falar conosco. O Senhor concedeu uma visão a Daniel para falar com ele aquilo que iria surgir seguinte. Mas devemos lembrar que Daniel não foi usado pelo Senhor à toa, pois devemos olhar o histórico de Daniel. Orações todos os dias, jejum diversas vezes, perfeição em todas as suas atitudes. Então é isso que nós devemos lembrar. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, deixa bem claro por que ele foi escolhido dentre os demais. Porque ele não só era perfeito de aparência, mas sim era perfeito nas suas atitudes. Porque ele estava com o Senhor e o Senhor estava com ele. E é o Senhor quem nos guia e quem nos capacita. E como está escrito em palavra do próprio Senhor Jesus, João capítulo 14, sem ele nada podemos fazer. Então cabe a cada um de nós reconhecermos que devemos estar atentos a praticar a palavra do Senhor com a perfeição da qual Ele nos cobrou, porque Ele só nos cobra segundo a nossa capacidade. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração vamos sortear mais um rebanho. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. E os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A meu salário comentou: voltei hoje à igreja após anos sem ir. Creio que logo estarei livre dos vícios. Como é perfeito sentir a presença dele novamente. Então é muito importante você lembrar e que é necessário meditar nas Escrituras Sagradas, pois o Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja aonde nós estivermos, com a palavra do Senhor estando dentro de você e você guardando e praticando os seus mandamentos. Aonde você estiver, o Senhor estará ao seu lado, estará dentro de você. O Senhor Jesus e o Pai vão fazer morada dentro de nós, se nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos. E com isso, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é carnal e tudo aquilo que é maligno, só Ele é capaz de nos ajudar a vencer e a passar por essas tribulações com Ele em segurança. Por isso que é importante nos agarrarmos sempre à palavra dele. E o livro é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, com a palavra do nosso Senhor Deus sendo ministrada, com orações para todos aqueles que são inscritos ou seguidores dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para o rebanho bendito par de número 2, Esdras, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, Esdras, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando que os seguidores inscritos nas nossas igrejas virtuais, ministérios e canais recebem orações todas as madrugadas
e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E qualquer dúvida que você tenha com o porquê, para quê e como sobre as escrituras sagradas ou sobre as nossas ofertas, mais de 40 ofertas, basta você ir no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu estou focada lá em interagir mais nos comentários, responder suas perguntas com porquê, pra quê e como, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Dependendo da rede social, o link está na descrição. Em outras redes sociais, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo, onde você irá encontrar. E a oração é a oração de número 2. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início à ministração no livro de Esdras, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Esdras, capítulo 6, a gente vê mais uma vez a interação da política, do político, com a igreja, a palavra do Senhor Deus e o reino dos céus. Pois devemos lembrar que é necessário estar juntos, trabalhando e cooperando para o bem do povo, para que a palavra do Senhor sempre sobressaia. Pois qual foi a palavra do Senhor? E o Senhor Jesus deixou bem claro. Mateus, capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele nos amou através de atitudes. Por isso que a igreja, que somos nós, os seres humanos, devemos estar sempre em todos os tipos de cargos e poderes, para que possamos sempre estar colocando Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Estarmos sempre, Salmos capítulo 103. Todas as nossas obras, os nossos frutos, cooperando para que o nome do Senhor seja mais exaltado e mais glorificado através de nossas vidas. Pois quando nós estamos fazendo em nome dele, por ele e para ele, verdadeiramente ele está ali nos ajudando e tudo irá prosperar. Tudo irá dar certo quando é conforme a vontade dele e firmado sobre a rocha, que é ele,
nós guardando e praticando os seus mandamentos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios porque é bíblico e é uma fórmula de vocês poderem estar interagindo com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, para o Rebanho Bendito Par, de número 8, Apocalipse, capítulo 20. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, Apocalipse, capítulo 21. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 12 é a próxima a estar sendo ministrada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. E lembrando que se você quiser receber orações todos os dias, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta se inscrever ou seguir em nossas 12 igrejas virtuais, em que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas. E vamos dar início à próxima ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, benditas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de escolher o seu número e se tornar membro dessa igreja virtual. E lembrando que para você ser membro dessa igreja virtual, basta você seguir ou se inscrever e escolher o seu número de 1 a 12 para estar recebendo orações e um livro e um capítulo para a sua meditação. E não é necessário você sair, deixar de congregar no templo ao qual você está, pois nós estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus, pois cada uma denominação é um membro e cada um deles tem um dever, uma obrigação e uma função. E por isso que é necessário estarmos todos juntos, para o que falta nenhum, o outro estar suprindo, para sermos uma verdadeira comunidade em Cristo Senhor Jesus, amando uns aos outros, assim como Ele nos amou. E vamos dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração no livro de Apocalipse, capítulo 20, é muito importante para a gente puxar o nosso foco para aquilo que realmente importa. Não é quando Satanás vai ser solto, se já foi solto, quando vai ser o arrebatamento, quando vai ser a vinda do Senhor Jesus, quando vai acontecer ou como vai acontecer. Nosso foco não é para estar nisso. O nosso foco é para estar em verdadeiramente confessar ao Senhor pelas nossas atitudes. Pois o Senhor Jesus foi bem claro: aquele que me ama, guarda as minhas palavras e as pratica. Aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Quando nós estivermos fazendo a nossa parte, conforme diz as Escrituras Sagradas, como o Senhor Jesus já estipulou para cada um de nós, segundo a nossa capacidade, nós não precisamos ficar nos preocupando com o amanhã. Não precisamos ficar nos preocupando com como ou quando ou onde irá acontecer, pois nosso coração está descansando no Senhor, porque nós já fizemos a nossa parte, já semeamos, já regamos a terra, estamos agora aguardando no Senhor com paz, pois Ele deixou bem claro: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Então é sempre muito importante nós estarmos examinando as nossas obras, nossos frutos e as doutrinas que estamos dando prioridade. Se é a doutrina do Senhor Jesus, se é as palavras do Senhor Jesus, se é o evangelho do Senhor Jesus, ou se é a sua religião, se é o seu sentimento, se é a sua emoção, se é o sentimento e emoção do seu líder religioso, pois devemos lembrar que ele é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E ele deixou bem claro as etapas, protocolos e tempo determinado para cada um de nós estarmos seguindo no caminho estreito. Então não existe um outro jeito, não existe um outro jeitinho. É o nosso dever e a nossa obrigação de estarmos sempre em espírito e em verdade, honrando o nosso Senhor através de atitudes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Rebanho Bendito par de número 6 e Rebanho Bendito ímpar de número 5 é o próximo a estar recebendo um livro para a sua meditação. Lembrando que eu estou interagindo com os comentários de segunda a sexta no @milaofertagim, onde é focado em responder suas perguntas com porquê, para que e como sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 3 João, que possui somente um capítulo. Livro de 3 João, que possui somente um capítulo para os rebanhos bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, que abri certinho. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Rebanho 6, oração 6. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos estar dando início à ministração da oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 8 ao versículo 14.
Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tendo escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos boca a boca. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração, no livro de 3 João, a gente vê o alerta do apóstolo João para com o Demétrio, aquele que, por mais que se diz ser irmão, se diz ser filho do Senhor Deus, as suas obras e os seus frutos não estão condizindo com a prática da verdade, do evangelho de verdade. Pois aqui, justamente, no versículo 10, o apóstolo João deixa bem claro sobre as obras. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Então é sempre muito importante a gente lembrar que não importa somente o que a gente fala, e sim aquilo que nós fazemos, as atitudes. A palavra do nosso Deus é sempre tão poderosa, por quê? Porque a palavra dele nunca volta vazia. A palavra dele sempre se cumpre. A palavra dele sempre gera uma ação. Até porque ele é chamado de verbo, e verbo é ação. Então, da mesma forma, nós devemos ser seus imitadores. A nossa palavra deve ser cumprida através de obras, através de frutos. Ao nós confessarmos que o Senhor Jesus o Cristo é o nosso Senhor, nós deixamos bem claro, e ele mesmo questionou: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É necessário nós estarmos reconhecendo que ele é o Senhor de nossas vidas, através de nossas obras e de nossos frutos. Salmos capítulo 103. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a gente vê até mesmo que o Demétrio não está querendo se juntar, está ali expulsando aqueles que eram irmãos, porque seriam de outra denominação. Então é aí que a gente vê justamente os frutos da luz e os frutos da treva. E o próprio Senhor Jesus afirmou que os filhos das trevas estariam no meio das luzes, o joio e o trigo. E é pelos frutos que sabemos diferenciar quem é quem. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 12, rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que os inscritos ou seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. E lembrando que se você tiver alguma dúvida com o porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, nós temos um espaço reservado para vocês tirarem as suas dúvidas, de segunda a sexta, do horário de meia-noite, de 12 minutos antes das 7 horas... Ui! Caiu, produção, pega ele, por favor. Do horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para a mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ah, menina, nesse horário eu não tenho tempo. Basta você deixar aí já copiado e colado no seu celular, no seu computador, seja onde, qual aparelho você utilizar, para você poder chegar aqui na live. A live iniciou, deixa o comentário aí, vai fazer suas coisas, e aí depois a live sempre fica salva em algumas de nossas redes sociais, com o mesmo @Miller com 2 L's, e é Miller Oferta Din, e você estará tirando as suas dúvidas ali. Depois basta você ir ouvindo ali as respostas, dependendo da rede social, dá para diminuir a velocidade se eu falar muito rápido. E vamos à próxima ministração, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho bendito par, de número 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E a oração é a oração de número 9. E nós estamos aqui de segunda a sexta no @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada,
com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus para o lar, empresa, comércio, veículos e coração e família de cada um de vocês estarem recebendo a poderosa e bendita palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês, seja onde vocês estiverem. Vamos estar dando início à ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando início à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Dessa ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é muito importante para a gente ver mais uma vez a importância que tem em estarmos enraizados na palavra do Senhor Deus, estarmos firmados sobre a rocha, ouvindo e praticando os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou que haveriam tribulações. E aqui a gente vê justamente a igreja de Tessalônica passando por tribulações, pois está se mantendo firme e fiel ao Senhor. Mas devemos lembrar que aqueles que estão sendo fiéis e verdadeiros à sua palavra, combatendo o bom combate, guardando a fé, guardando a palavra do Senhor em seus corações, essas pessoas sempre serão recompensadas, seja nessa terra ou seja na porvir, como a gente ministrou ali no livro de Apocalipse, capítulo 20, aqueles que em nome do Senhor Jesus, nesse momento, passam dificuldades, tribulações e apertos, para perseverar fiel a Ele e à palavra dEle, esses são bem-aventurados. Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que perseguidos, injustiçados, injuriados e mentindo disserem todo quanto mal for contra vós, pois verdadeiramente já aconteceu com o nosso próprio Senhor Jesus. E nós estamos aqui para estarmos nos agarrando a Ele em espírito e em verdade, à palavra dEle e ao Evangelho dEle. O Evangelho é dele. O Evangelho é necessário ser anunciado, é necessário ser pregado em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação. Em que momento você me viu falando que eu sou pastora? Muito pelo contrário, se você estivesse acompanhando a live desde o começo, você ia ver que é o contrário. Rebanho Bendito Par, de número 10, Rebanho Bendito Ímpar, de número 9, é o próximo a estar sendo ministrado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E mais um questionando sobre brinco e sobre enfeites. Eu já falei tanto disso, mas deixando bem claro, a Bíblia das Escrituras Sagradas permite às mulheres usarem brincos, piercings e um monte de coisa de ouro. As filhas do rei se vestem de ouro. E nós somos o quê? Filhas do Rei, do Senhor dos Senhores. É o nosso dever e a nossa obrigação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E que o apóstolo Pedro justamente
questionou para nós estarmos atentas é que não seja o adorno da mulher apenas aquilo que verdadeiramente está no exterior. Nós devemos demonstrar quem é o nosso Pai, quem é o nosso Rei, através de nossas obras e através de nossos frutos, não somente por aquilo que nós utilizamos. Tudo para mais honra e glória dele. Vamos à ministração de mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Dá uma olhada na descrição aí, abençoado, que você vai ver todas as informações, inclusive para quem quiser ofertar nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. Livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, para quem escolheu o rebanho bendito par, de número 10. 1 João, capítulo 2, para quem escolheu o rebanho bendito ímpar, de número 9. 1 João, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar o início a mais uma ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima oração a estar sendo ministrada. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu não estou conseguindo prestar atenção no chat porque eu não tenho tempo. É justamente no @midaofertadinho, onde interajo nos comentários, respondo perguntas como porquê, pra quê e como. E, mais uma vez, eu não sou pastora. Eu não tenho idade para ter nenhum título, quem dirá um título que não é permitido para nenhum ser humano. Nós estamos aqui crendo no Senhor Jesus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração da oração de número 8, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através dessa tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos estar dando... Mas é porque justamente eu estou aqui na posição em que é necessário eu falar, porque... deixa eu ler o comentário para quem não está lendo, que ele falou, moça, se a pessoa está prestando mais atenção no seu brinco, no seu ofício, e não no que você está falando, nem compensa responder. Mas o ponto é que, justamente na posição em que eu estou, eu preciso tirar dúvidas e esclarecer isso, por mais que eu não tenha muito tempo. Mas aquilo que for mais rápido ali, que eu conseguir falar o mínimo, eu preciso falar, porque quando é referente à palavra do Senhor, ao Evangelho e à sua justiça, eu não posso me calar. Porque se chega uma pessoa nos comentários, ninguém tá sozinho aqui nas redes sociais. Escreve um comentário que sem conhecimento, sem entendimento, sem discernimento nenhum da palavra do Senhor Deus, pode perverter a fé de outras pessoas que chegarem e lerem ali aquele comentário. Então, por isso que é importante, é necessário eu falar alguma coisa nesses momentos. Por mais que a pessoa esteja, como o próprio Senhor Jesus afirmou, João capítulo 8, versículo 47, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por mais que essa pessoa não esteja ouvindo a palavra do Senhor Deus, ainda assim é o meu dever e a obrigação continuar anunciando a palavra do Senhor em espírito e em verdade. Vamos dar início à ministração no livro de 2 João, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão
está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração, no livro de 1 João, capítulo 2, é muito importante para nós lembrarmos aonde deve estar sempre o nosso foco. Estarmos buscando força e refúgio no Senhor, na sua palavra, no seu evangelho, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, e colocando em prática. João capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É necessário a gente lembrar que, da mesma forma que nós desejamos ser tratados, é necessário nós tratarmos os outros. E como você pode afirmar que ama um Deus do qual você não consegue ver de maneira natural, como você pode dizer que você ama Ele se você não ama a criatura da qual Ele fez, aquele da qual Ele mandou que você amasse também? Se você não consegue ser fiel à sua esposa, ao seu marido que está do seu lado, por que você está dizendo que você é fiel ao Senhor Deus? Ah, não, Milena, eu sou infiel, todo mundo é infiel, e Deus entende a vontade do nosso coração. Salmos 73, versículo 27. O Senhor destrói aqueles que são infiéis. Nós devemos examinar as Escrituras para não perecer por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. E como está escrito em Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Mas não é por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de discernimento, que vai deixar de vir o juízo. Então é importante nós agora estarmos em espírito e em verdade, nos santificando, pois sem santificação ninguém verá o Senhor Deus. Nós devemos voltar aos princípios, estarmos em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor Deus. Estarmos sempre nos arrependendo, estarmos sempre verdadeiramente em espírito e em verdade. Você ali que pediu a Deus pela sua namorada voltar, porque você errou com ela, peça perdão para ela também. Porque se o pecado tem nome, então você tem que chegar lá e falar. Porque se você pecou com uma pessoa, antes de você pedir perdão ao Senhor Deus, você tem que pedir perdão àquela pessoa também. Chegar e falar, ó, eu errei com você, peço perdão em nome do Senhor Jesus. E pronto. Aí, se a pessoa aceitando ou não, aí o problema já tá com ela. Aí agora você pede perdão ao Senhor. Senhor, eu errei, eu pequei, eu envergonhei a tua palavra. Agora eu peço o seu perdão, a sua misericórdia. E é nesse momento que o Senhor verdadeiramente vê a sua obra e sonda o seu coração em espírito e em verdade. E vamos à última ministração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o último livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se de tomar sempre muito cuidado para nunca falar mal de ninguém, nem nunca blasfemar ou zoar alguém que não sabemos como está a intimidade dele para com o Senhor Deus. Livro de Miqueias, capítulo 7, para todos nós estarmos meditando. Livro de Miqueias, capítulo 7, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 7, Miqueias 7, oração 7, é o 7º livro a ser ministrado. Mais uma vez, a numerologia do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém.
Vamos estar dando início à ministração no livro de Miqueias, capítulo 7. Lembrando que os inscritos e seguidores recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote apóstolo. Qualquer dúvida, dê uma olhada nos comentários, da descrição no caso, na descrição desse vídeo, dependendo da rede social, é claro, que tem muitas informações necessárias para vocês estarem examinando e vão conhecer nossas outras igrejas virtuais, ministérios e canais para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início à ministração no livro de Miqueias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glórias, aleluia, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Miqueias, capítulo 7, é muito importante verdadeiramente para a gente ver que não há nada desse mundo terreno e carnal que compense qualquer coisa, qualquer perca no meio celestial e eterno. Pois devemos estar, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A prosperidade financeira, a prosperidade na família, a prosperidade de paz e de alegria e de justiça. Só o nosso Senhor quem pode verdadeiramente nos conceder. E cabe a cada um de nós agora estarmos firmes. Há milênios aqui no Antigo Testamento, palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento, que os da casa seriam os primeiros a perseguir. Então devemos estar atentos e não permitir que pessoas sendo usadas por espíritos imundos para nos fazer desanimar venham a conseguir. Porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Mas nós estamos aqui para andar em santidade e em santificação, para anunciar o reino dos céus, o evangelho e a sua justiça, independente da tribulação, independente do custo. Pois não é porque não é pago com dinheiro que é verdadeiramente de graça. Então é necessária a nossa perseverança. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora um livro e um capítulo para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, para quem escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, para quem escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar em 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, se você escolheu o número 5. E se de 1 a 7 escolheu o número 1, livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, para quem escolheu o número 1. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser inscrito, seguidor, membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações durante as lives de segunda a sexta, orações toda a madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, em nossa igreja virtual, @ a igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, com 22 ministrações da palavra do Senhor Deus e orações para fortalecer
o espírito de todos vocês e aumentar a sua fé nessa caminhada nesse dia, @a Igreja 70 Santos. Link na descrição ou abre o perfil, vai na aba de seguindo. E também, até aqui o horário da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor de madrugada. Você tem essa flexibilidade para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives está na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, onde você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E é o mesmo @ em todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas, que também são denúncias, que estamos apresentando há mais de um ano na internet, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês que estão aqui, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Eu não estou usando a tiara nem porque eu gosto, eu estou usando justamente por causa da palavra do Senhor Deus, porque eu não ligo nem um pouco para a tiara. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo, agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês dos mais de 20 países que acompanham nossas redes sociais, nossas igrejas, nossos canais e Ministério do Senhor Jesus para conosco. Aguardo vocês da próxima live, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meu muitíssimo gratidão, meu muitíssimo amém.